Ó, a seleção brasileira está em ritmo de decisão, né? Depois da classificação aí para as oitavas de final, o elenco voltou aos treinamentos de olho no confronto contra a Noruega, domingo, 5 da tarde, lá no MetLife Stadium em Nova Jersey. Quem acompanhou de perto a atividade da seleção e também a entrevista coletiva com o Endrick é o nosso correspondente Robson Morelli. Robson, como é que está o espírito da seleção brasileira? Rafa, boa tarde a todos. Rafa, hoje foi o primeiro treino, efetivamente, né? Depois daquela vitória sobre o Japão. Teve um treininho ali logo depois, mas aí os jogadores tiveram um período de descanso e voltaram efetivamente hoje. De manhã, Rafa, teve um treino no campo, teve um treino já com bola, movimentação, o Ancelotti já tentando saber quem que ele decidir quem que ele vai escalar para o lugar do Paquetá. Rafa, um sol de rachar. Um sol de rachar mamona, como a gente diz da onde eu venho. 11 horas da manhã, começou o treino, um sol quente, 35 graus. Os próprios jogadores falaram isso. A imprensa fica aqueles 15 minutos, vê essa movimentação que a gente está acompanhando, e depois sai. E aí que eles começam efetivamente o trabalho de campo, de posicionamento, quem vai jogar, de coletes, né? Muito importante agora, porque tem uma vaga aberta, a vaga do Paquetá machucado. Mas foi um sol forte, um sol de rachar. E a gente passou ali na saída 1h30 da tarde, mais ou menos, e o ônibus da delegação estava saindo àquele horário. Então, eles treinaram das 11 da manhã aqui até 1h30, mais ou menos, debaixo de um sol super quente. E à tarde, agora, quem falou foi o Endrick, atacante, 19 aninhos apenas. Ele disse da ansiedade de poder ocupar a vaga no time titular. Ele ainda não foi titular em nenhuma vez. Ele entrou aos pouquinhos, na última partida contra o Japão, ele entrou no intervalo, foi o maior período que ele jogou de uma partida na Copa do Mundo. Ele só tem 19 anos, viu, Rafa? Ele só tem 19 anos, mas ele está muito concentrado, muito equilibrado, ele falou com muita tranquilidade, e eles acreditam, todos eles, na voz do Endrick, eles acreditam muito no comando do Ancelotti. Eles olham para o Ancelotti e observam e enxergam um treinador capaz de ajeitar a seleção brasileira para essa partida contra a Noruega. Está todo mundo muito ansioso, está todo mundo esperando que chegue domingo logo, mas ainda tem mais um dia de treinamento, ainda tem um sábado de treinamento, para aí sim, depois, no domingo, em New Jersey, o Brasil enfrentar o seu jogo importante de oitavas de final contra a Noruega. Interessante saber que os jogadores brasileiros estão sentindo na pele o calor do meu Piauí. É bom que eles saibam, baby, que é difícil mesmo, não é fácil treinar no calor, não. Mas olha, não sei se você deve ter visto no início da Copa de que a relação entre o Ancelotti e o Endrick virou meme, né? Porque eles diziam que o Ancelotti não queria colocar ele de jeito nenhum, fizeram piada, dizendo que toda vez que o Endrick queria alguma coisa, o Ancelotti fazia o contrário. Como é que tá agora essa relação entre os dois? Porque a gente sabe que eles já trabalharam anteriormente, agora estão na seleção, como você disse. O Endrick é muito jovem, porém, ao mesmo tempo, é um jogador considerado extremamente talentoso. Então, assim, como é que está a relação entre esses dois para que isso reflita no campo, quando ele finalmente se tornar um craquezão que vai chegar e decidir o jogo no Brasil? Duas coisas primeiro. Piauí é fichinha perto do calor que está fazendo aqui, viu, o Rafa? Piauí é fichinha. Aqui tá um calor demais, demais. E podia chegar até 42 graus hoje. Essa relação é muito de pai para filho, né? Ela tem isso, e o Endrick fala dessa maneira. O Ancelotti pediu para ele deixar o Real Madrid, para ele jogar em algum time, para ele poder ir para a Copa. Foi exatamente isso que o Endrick fez. Foi para o Lyon, jogou 6 meses no Lyon, fez gols, apareceu e veio para a Copa do Mundo. Então essa relação, ela não é mal, ela não é rompida, ela é uma relação boa. Agora, ele falou uma coisa muito importante, é uma frase dele: o Ancelotti não vai fazer o que é melhor para mim, ele vai fazer o que é melhor para a seleção brasileira, fecha aspas. Isso é importante de entender e reconhecer. O Brasil pediu o Endrick entrou algumas vezes nas partidas, mas ele não é titular. Mas ele entende que o Ancelotti está fazendo o melhor para a seleção brasileira e não para ele. É claro que ele quer jogar, é claro que ele quer fazer gols, é claro que ele quer contar para o filho dele que vai nascer. Ele falou do filho dele também. Eu queria contar para o meu filho toda essa minha vida, essa minha primeira Copa do Mundo, quem é o pai dele. Mas ele espera
E o discurso dele é esse: eu vou esperar o meu momento, eu sei que a Copa me reserva algum momento especial. O Ancelotti também já falou isso, e eu vou esperar. Se for para jogar 10 minutos, se for para jogar meio tempo, se for para sair jogando contra a Noruega, ele falou que vai esperar com muita tranquilidade e com muito respeito e carinho ao treinador Ancelotti. Olha, eu acho certíssimo ele dizer isso, porque também rolou uma piada essa semana em relação ao Ancelotti, né? O pessoal dizendo, porque se fosse eu, tinha colocado tal jogador. E é por isso que eu tô aqui, CLT, e o Ancelotti tá ganhando milhões de reais sendo treinador da seleção brasileira. Outra questão que eu quero saber de você, ô Morelli, é o seguinte: na última vez que a gente conversou, foi logo depois ali da saída da Alemanha, da Holanda, a gente comentou sobre a felicidade do brasileiro em ver essas duas seleções voltando para casa. Me traz aí uma análise dos outros jogos da semana. O que é que te surpreendeu nessa fase aí 16 avos e agora com o pessoal subindo para as oitavas? Ô, Rafa, cada dia é uma surpresa, né? A gente se apaixona cada dia por um jogador, né? A gente estava vendo a França e falou, não, Mbappé é o melhor de todos. Aí a gente viu a Inglaterra com o Harry Kane fazendo 2 gols importantes e classificando a Inglaterra. A gente já se apaixonou por Harry Kane. Então a gente vai mudando assim de paixão a cada partida que a gente vê na Copa do Mundo. A França vem muito forte. A França, por enquanto, eu não vi nenhum outro time capaz de enfrentar a França na condição que a França está. A Inglaterra conseguiu se salvar e classificar, então a Inglaterra também é sempre perigosa e a Inglaterra pode entrar no caminho do Brasil. Se os dois times passarem pelas oitavas de final, eles vão se encontrar nas quartas de final, Brasil e Inglaterra. E aí a gente lembra daquele Brasil e Inglaterra de 2002, Rafa. Eu estava lá no Japão, e foi um jogo dificílimo para o Brasil. O Brasil começou perdendo, né? E depois virou com aquele gol do Ronaldinho, né? O Ronaldinho foi expulso, inclusive, fez um gol e foi expulso depois. Então foi um jogo muito dificílimo, os ingleses cantando a todo tempo. Então é uma Inglaterra que vem forte, é um Harry Kane que aparece, que entrou na lista desses protagonistas. A gente tem hoje a Espanha, né, que começou a jogar, que está devendo um pouquinho de futebol, mas ela chegou aqui muito bem credenciada. O Lamine Yamal também, um desses garotos de ouro do futebol mundial, ele está devendo um pouquinho, chegou meio baleado, meio machucado, mas já está recuperado. Então a gente espera muito também da Espanha. E hoje tem um mata-mata decisivo, né? Croácia e Portugal. Um dos dois vai embora, Cristiano Ronaldo pode ir embora, Modric, também que é um excelente jogador, pode ir embora, um dos dois fica, um dos dois vai embora. É um jogo importante que a gente merece destacar na rodada desta quinta-feira. E só para a gente finalizar, Morelli, falamos do Brasil, falamos das outras seleções, mas como é que tá a Noruega, hein? Como é que tá o clima aí com o nosso adversário? A Noruega tá valente, né? A Noruega tá valente, tá falando que dá para vencer o Brasil, dá para jogar de igual para igual com o Brasil. A Noruega que não perdeu para o Brasil ainda, lá em 98 ela ganhou na Copa, ela ganhou na primeira fase do Brasil. Mas é uma Noruega que tem o Haaland, que é um bom jogador, tem o Odegaard, que é um outro bom jogador de meio de campo, mas ela tem a pretensão de se classificar, tem a pretensão de ganhar do Brasil, mas eu vejo, Rafa, que a Noruega é inferior ao Brasil. Se o Brasil jogar com essa seriedade, se o Brasil crescer um pouquinho mais do que vem crescendo a cada partida, o Brasil vai para as quartas de final. Robson Morelli, muito obrigado. Você aí trazendo todas as informações a respeito da Copa do Mundo para o Metrópolis. E claro, qualquer novidade, volta com a gente. Obrigado, um abraço a todos. Olha, vamos dar mais uma